Olá pessoal, estão me ouvindo? Quem estiver me ouvindo, dá um joinha aí. Boa noite pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Quem estiver me ouvindo, me dá um joinha aí. Ó. Pois é pessoal, só um minutinho, já estão entrando e a gente inicia aí uma live aí sobre o manejo aí do milho orgânico. Pois é pessoal, beleza, vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre o manejo aí, né, na agricultura orgânica, um manejo que a gente trabalha preconizando aí a produção de grãos aí em área irrigada e o que a gente tem adotado de estratégia, né, sobre manejo de pragas, adubação, né, a fertilidade do solo, controle de doenças e até a questão de um pouco aí de quais são os resultados, né, em produtividade, valor, né, desse produto aí que a gente tem produzido. Bom pessoal, eu queria ver se vocês estão conseguindo me escutar. Se vocês estão conseguindo me escutar, manda um soquinho aí, só para mim ter uma noção aí se tá beleza, se o volume da minha voz tá saindo certo para vocês aí. Beleza? Bom, pessoal, então vamos lá para a questão de algumas perguntas. A gente pensou em fazer essa live aqui, né? Na verdade, eu sou o Rubens, né? Da Roça Regenerativa e a gente pensou em fazer essa live para iniciar um processo aí de discussão, de troca de ideias, de transmitir e compartilhar um pouco das informações que a gente tem de produção, né, em campo, tanto da agricultura sustentável quanto da agricultura orgânica aí, que a gente tem trabalhado aí com grãos, certo? Então, meu nome é Rubens, como eu já disse, sou engenheiro agrônomo, trabalho aqui na região noroeste de Minas, município de Paracatu. Já trabalhei aí com agricultura orgânica, agrofloresta e hoje tenho trabalhado na questão de produção de grãos aí, e trabalhando com agricultura orgânica e agricultura sustentável, né? Que é a agricultura onde a gente alia basicamente é o MIP, manejo integrado, né? Que é trabalhando com biológicos, outros conceitos, uma agricultura mais de princípios, de processos, aliado com o químico, né? Mas bora lá falar um pouco de agricultura orgânica hoje. Bom, a gente fez nessa safra de verão agora 2021 um milho orgânico. A gente plantou aí em outubro e tivemos bons resultados. Então, a questão de produtividade, né? Então, como eu estou dizendo aí, a gente vai fazer responder algumas perguntas, né? Então, a primeira pergunta que a gente selecionou aqui é produtividade por hectare em relação aos convencionais híbridos transgênicos. Vamos começar lá com finalmente, né? Então, o que a gente acreditava que seria uma produção boa? A gente esperava aí em torno de 150 sacos de milho por hectare. Então é uma variedade, o milho a gente plantou o P3898, então da Pioneer. E o que a gente esperava era 150 sacos. Então a gente conseguiu aí uma média de 182, outra área foi 176 e isso foi um resultado muito bom. A gente ficou acima do planejado, né, que foi uma meta realista. Então
Mas falando de milhos transgênicos, de materiais avançados de pesquisa de algumas inúmeras empresas que a gente tem, né? É um material que está mais adiante, tem muito mais trabalho, seleção. Então a gente tem aí, a nível Brasil, aí, fácil 260 sacos por hectare em alta produtividade, até a casa dos 280 mais ou menos, que são os excelentes de produtividade. Mas então a gente está falando aí de 90 a 100 sacos a menos, mas a gente está falando de um milho que tem um prêmio, né? E aí a gente vai trocar uma ideia nas próximas perguntas. Então, bora lá para a segunda pergunta. Como é feita a adubação? Então, voltamos lá no começo, né? O milho, o manejo do milho e da agricultura em si, orgânica, né? A gente trabalha com produtos que são permitidos pelo uso da agricultura orgânica. Então a gente tem uma regulamentação, né, que é proposta pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, que propõe que a gente tenha uma quantidade X de produtos para poder usar aí na adubação e no manejo orgânico. Então, primeiro princípio tem que ser produtos permitidos pelo uso da agricultura orgânica. Como que é feita essa adubação? Para a gente trabalhar com fonte de fósforo, eu trabalho com esterco. Então, aí qual que é o esterco? O mais barato e o mais fácil acesso que você vai ter aí da sua propriedade. No nosso caso aqui, o melhor esterco que a gente tem é uma cama de frango. A gente tem relativamente próxima uma fonte, né, um local fonte. Estamos próximo a Brasília aqui, enfim, e outras regiões do Goiás que tem esse material. Mas se na sua propriedade próxima a você tiver o esterco bovino, o esterco de outros animais aí, você pode estar utilizando. Então, como fonte de nitrogênio, a gente usa o esterco. Ele não é só fonte de nitrogênio, tem outros elementos também, mas o principal é o N, que a gente pontua nele. E trabalhamos também com pó de rocha. A gente tem algumas fontes que são certificadas, alguns materiais que são certificados para uso em agricultura orgânica. Fonte de fósforo, a gente usa um termofosfato ou um fosfato reativo, que é o mais indicado. O termofosfato tem poucos empresas que têm esse material que é certificado para agricultura orgânica, permitido. Então, por que? Esse seria a base, né? Esses produtos. Então, fósforo, o potássio, que vem dos pós de rochas basáltico, as rochas micaxistas e tal. Então, e o nitrogênio que vem do esterco, certo? Então, a gente fala do NPK, mas porém orgânico. Então, o NPK orgânico seria esse. Porém, no esterco, no pó de rocha e no fosfato natural, a gente não tem só os elementos NPK, que cada um a gente imagina como fonte aí do elemento. Então, eles são mais ricos e vão fazer essa função de trazer alguns micronutrientes, microelementos que vão estar atuando ali no nosso sistema. Então, essa é a base. Então, a gente trabalha aí com adubação em cima disso. A cama de frango, só para a gente ter noção de valores, a gente trabalhou com 8 e 10 toneladas por hectare. E fosfato a gente trabalha aí uma vez a cada 3 safras, digamos assim. Então, 1 ano e meio mais ou menos, né? Então a gente trabalha aí em torno de 800 quilos a 1 tonelada, né? Então, é um fosfato natural. Se for um termofosfato é menos. A gente usou um termofosfato em uma área já, deu um bom resultado. Fica um pouco mais caro, mas você consegue jogar um pouco menos de produto. Então, eu acho que resume nisso e principalmente pontuar qual é a questão de adubação. Você tem que procurar um adubo que seja certificado para agricultura orgânica, que tenha
que seja permitido, né, a empresa seja certificada. A única questão é essa. A principal, o outro ponto seria estar incluso no seu plano de manejo, né? Mas isso é questão para quem, às vezes, quem não está familiarizado com o meio orgânico, quer conhecer o PMO, né, que a gente chama Plano de Manejo Orgânico. É um processo que a gente constrói, né, para enviar para a certificadora, para ela permitir aí o uso de um manejo, cadastrar um manejo, né? Você elabora uma estratégia de que você vai usar ali. Isso é assunto para outra hora também, senão a gente foge de uma lista de perguntas. Pessoal, se você tem uma pergunta e está interessado em que a gente responda aí, manda para a gente aí, e a gente vai responder aí. Se ela não for respondida aqui também, está inclusa, né, no grupo de perguntas que a gente tem aqui. Aí a próxima foi fertilizantes foliares, também o milho orgânico. Ficou um pouco confuso, o colega tinha perguntado, mas a gente entendeu que os fertilizantes foliares deixam o milho orgânico ainda? Bom, sim, se ele for permitido para uso na agricultura orgânica. Então, essa é a principal ponto que a gente tem a citar, né? Tem produtos que são permitidos para uso na agricultura orgânica, alguns foliares. Então, não estou só para facilitar quem quiser, quem quer procurar. Tem uma empresa que chama Microsal e outra que chama Paulo Vita. A Paulo Vita tem uma linha de orgânico e a Microsal também. Então, elas atendem esse nicho de mercado, né, que são os produtos orgânicos, né, os fertilizantes foliares. Então, essa é a ideia, né? Então, a gente tem alguns produtos que a gente trabalhou aí em cima do milho. Vamos falar para o milho. A gente trabalhou magnésio, então a gente usou um sulfato de magnésio para dar uma força na clorofila, né? Usamos sulfato de zinco, sulfato de manganês e molibdato de sódio. Então, esses elementos aí para dar uma complementada na questão da adubação, né, foliar. Então, a gente trabalhou com foliar também para enriquecer. Essa é a questão. Às vezes, se eu não tenho meu solo equilibrado, a gente pode repor via foliar, que vai estar enchendo, digamos assim, aquele espaço vazio que a planta tem ali no solo, aquela necessidade. Então, é bem semelhante à agricultura convencional, digamos assim, agronomicamente falando, porém a gente tem produtos muito menos agressivos, que não são tóxicos, são feitos de materiais derivando, né, a gente falando o que seria, o porquê que seria. Esses materiais são feitos aí de fontes minerais, sem passar por processos químicos, que é a base, né, digamos, da cadeia orgânica. Nada passa por processos de transformações químicas, só físicos, né? Então, são materiais de origem presentes aí no planeta, em algumas jazidas, né? Como qualquer outro produto, como os pós de rocha, né? Que são fontes de alguns minerais. Então, acho que é isso, né? Pensando em foliar, não tem muito o que dizer, são esses produtos que a gente usou: magnésio, manganês, zinco, boro também a gente usou, mas o boro não indico. O boro da Paulo Vita, a gente teve um problema, ele não dilui muito bem na água, então a gente não conseguiu aplicar de fato. Então foi o zinco também e o molibdato de sódio, né? Então, o molibdênio, né, que é um elemento importante aí também para enraizamento, as ligações dos micro-organismos com as raízes. O molibdênio forma uma ponte importante aí, nessa questão de microbiota, né, das raízes da planta aí. Então ele é importante também. Então isso é a importância, né, de a gente elevar a capacidade do nosso sistema produtivo, já que a gente tem ferramentas que são recursos. Então a gente pensando em uma área irrigada, pensando em alta produtividade, é viável. A gente tem esses produtos, são permitidos pelo uso da agricultura orgânica, então a gente faz uso dessas ferramentas para aumentar o potencial, né,
nosso sistema produtivo aí. Bom, a gente teve uma pergunta aqui, vamos para responder para uma na tela aqui, é o Renato. Toda adubação é baseada no início do plantio ou realizada adubação de cobertura? Bom, é isso, as duas últimas perguntas. Então, parte da adubação ela é feita via solo, incorporada na grade, e esse material vai para o solo, né? Então, o esterco, os pós de rocha e fosfato vai no solo. A gente tem boro também, tem um grânulo boro que ele é permitido para o uso na agricultura orgânica. Então a gente tem uma fonte de boro que é permitida, então a gente pode estar suprindo esse elemento. A gente tem capacidade de fazer isso via solo, mas eu não tive recurso, não está próximo aqui da minha propriedade, tudo, não é viável comprar só um bag, minha área é pequena, enfim. Aí você faz uso da questão da adubação foliar, né? E seria, digamos assim, uma adubação que entra como se fosse uma cobertura, não é bem uma cobertura, mas poderia entrar, seria mais ou menos isso, suprir a necessidade depois, né? Mas a questão de cobertura a gente fez em apenas uma área, dá resultado, mas pensando em agricultura orgânica, a gente observou que se a gente colocar tudo no solo, próximo ao momento de plantio, fazer o preparo do solo em questão de time rápido, e colocar tudo na base, seu resultado é melhor. Então, nessa questão de adubo, pensando em nitrogênio, né? Nitrogênio e algumas outras coisas, vamos sempre priorizar solo, que é o que eu acho que é mais importante, a gente priorizar, colocar no solo e trabalhar com os foliares aí, e adubação de cobertura, se porventura a gente for fazer ou imaginar fazer, com composto ou com uma cama de frango, uma coisa assim, só se não tiver outra condição. Então a gente pensa em trabalhar com foliar, porque o outro motivo é colocar sempre junto com os biológicos, que a gente já vai fazer uma aplicação de biológico. Então coloco junto com o biológico porque eu vou estar otimizando o time. O meu equipamento, minha máquina, ou enfim, o meu pulverizador costal, que seja, que eu vou fazer na mão, eu já vou estar fazendo a aplicação de um inseticida. Por que não colocar um adubo foliar, né? Então, se eu já estou fazendo uma aplicação de um produto, de um biológico para doença ou para praga, eu coloco a nutrição junto, aproveito e otimizo meu tempo, certo? Então, bora lá para a próxima. Controle de doença. Bom, o controle de doença, a gente pensa em fazer no milho um manejo onde a gente vai entrar apenas uma vez ali ou duas, uma ação pontual, né, de manejo, né, da questão de doenças, mas o milho é uma planta muito resistente, muito mais resistente que por exemplo, um feijão. Na nossa região aqui no Noroeste a gente tem muito problema com o mofo branco, que é uma doença que a gente tem presente no Brasil inteiro, né? O mofo branco ele é muito agressivo aí, então na questão de sojas, em alguns lugares, soja e feijão, para nós aqui na soja, verão, a gente não tem problema, mas no milho de inverno, que é trabalhado sobre irrigação, a gente tem muito problema, visto também a questão que é época de inverno, temperatura baixa, enfim. Mas o milho ele tem uma sanidade mais tranquila em questão de doenças. Essa variedade que a gente trabalhou também é tranquilo. Então, em questão de doenças foliares, né, a gente é bem tranquilo, mas a gente tem produtos aí, por exemplo, a base de bacilos púmidos, o bacilos amyloquefaciens, o bacilos subtilis
que tem controle de doenças. Então ele atua nessa questão de controle de doença. Então são ferramentas importantes que a gente tem. A gente faz uma aplicação às vezes quando a gente percebe que é necessário, uma aplicação preventiva. Então a gente sempre trabalha com prevenção, né, na agricultura orgânica e nunca curativo, porque as ferramentas são menos impactantes quanto às químicas, né? As químicas são mais agressivas, mais rápidas, né? São mais assertivas, e os biológicos a gente tem uma questão de uma eficiência um pouco menor, em torno aí de 80% a 85%, até 90%, depende da estratégia, mas eu tenho também, não posso deixar minha população crescer, né? Mesmo com químico, se eu tiver um inseto grande, se eu tiver uma doença que já detonou a folha, se eu aplicar, ela vai interromper o processo da doença, né? O químico ou qualquer outro produto, mas não vai reverter, né, o dano que aquela doença, aquele fungo ou bactéria causou ali, ou mesmo até o vírus, né, que é uma doença. Então no vírus a gente pensa em controlar inseto. Aí, então, a questão de doença, a gente faz um preventivo ou no máximo 2 aplicações aí, pensando lá no V8, que seria quando o milho aí está passado do joelho, mais ou menos, seria aproximadamente aí 60 centímetros e tal. Então seria isso. Mas é bem tranquilo. Isso é também a questão da gente trabalhar com pó de rocha. Então, se a gente trabalha com pó de rocha que tem fonte de silício, né? Então essa já é uma condição que a gente vai favorecer. A agricultura orgânica ela é muito diferente da agricultura química, porque as dinâmicas dos processos são diferentes, visto que você age diferente. Qual é o manejo que você está adotando? Não é o mesmo do químico. Os produtos não são altamente solúveis, né? Então a resposta fisiológica da sua planta é de apresentar níveis de resistências, né? Então, e você pode induzir isso através de algumas aplicações de biológico, através de um trabalho com adubação verde, com pó de rocha, com silício também aplicado via foliar. É uma excelente ferramenta, tanto para doença quanto para pragas, o silício foliar. Então, a questão de você usar pó de rocha, digamos que seria um elemento, um adubo aí que tem um elemento que é o silício, é uma ferramenta já que te ajuda na questão de você ter uma sanidade melhor aí da lavoura, porque você tem que trabalhar com um elemento silício, que é uma excelente ferramenta, né? Um elemento que atua na parede celular, dando resistência para ela. Então a planta tem tanto resistência a doenças quanto a ação de alguns insetos, por exemplo, as lagartas, né? Então é um somatório de fatores, né? Então, que criam uma dinâmica diferente de produção no sistema orgânico, e aí as suas plantas têm mais sanidade, elas têm mais resistência, ela sofre bem menos. Então, resumindo, a gente tem aí em base esses 3 bacilos pumus, bacilos amiloquefáceos, o bacilos subtílios. Então a gente tem uma gama de produtos, e outro produto que a gente tem como ferramenta é o oxicloreto de cobre. E aí tem algumas empresas que têm esse produto, né? Algum nome comercial, enfim. E aí o oxicloreto de cobre, ele não é um produto que a gente vai fazer uso aí toda hora. É um produto que tem um certo grau de fitotoxidez para a planta por causa do excesso de cobre que vai causar na planta, né? Se você usar de forma em demasia, então a gente usa como uma ferramenta que fica na retaguarda aí para
a condição de aplicar. Você viu a entrada, um foco de alguma doença, você já entra com a aplicação. Se estiver crescendo, você entra com a aplicação, dá uma cortada e entra com bacilos, né, com biológico. Então tem produtos, por exemplo, tem um produto que chama Serenade. A gente vai falando aí e acaba que não aguenta. Mas ele é interessante porque tem esses 3 bacilos. É um produto já, né, que dá para a gente ter como ferramenta. E temos vários outros aí. E a gente já usou ele e teve bons resultados. Então, essa seria a estratégia, né? Uma aplicação de um oxicloreto e um biológico. Aí a gente sempre trabalha com um preventivo, né? O biológico. A gente faz um biológico preventivo, deu problema, a gente aplica um produto mais corretivo, que seria ele, para eliminar todos os micro-organismos ali do meu sistema, da parte aérea, e recopular com aquele micro-organismo de interesse, né? Que seriam esses micro-organismos que a gente tem nos produtos comerciais aí, né? Que são esses bacilos. Bom, pessoal, vamos para a próxima, que o nosso tempo vai andando. Qual que é o maior desafio? O maior desafio cara, eu acho que é o mato. O mato é o maior desafio, né? O mato é complicado porque exige tecnologia. A gente tem condição de trabalhar com o mato, né? Com as plantas invasoras ali do sistema, né? Ou com as plantas daninhas, como a gente chama na agricultura convencional. Lidando com a capina, né? A capina mecânica, que é a capina com trator. Então a gente tem um sistema, uma máquina. Então temos hoje condição no mercado, chama uma máquina que chama Shopstar, que é um cultivador onde ele tem 3 enxadas que passam na entrelinha e no final ele tem uns discos. Enfim. Do mato. A gente estava falando do mato. Então, esse equipamento Shopstar, ele faz esse processo de capina copiando as linhas, né? Então, é um equipamento excelente, mas só que é um equipamento muito caro, é importado, enfim. E a gente teve, esse ano, a gente teve a condição de fazer com esse Shopstar e a gente teve um material que a gente fez e tivemos outra condição que foi um outro que chama Moraes, que é um cultivador sem toda essa tecnologia. 3 enxadas menores, né? E esse cultivador aí, você tem condição de eliminar todas as plantas aí da entrelinha. Porém, já não fica tão limpo quanto esse Shopstar faz esse trabalho na linha aí de cultivo, certo, pessoal? Bom, respondi já a próxima pergunta aqui, que era como é feita a capina, né? Então a gente faz essa capina, né, com esse equipamento mecânico e faz uma capina, uma catação manual, que seria uma capina com enxada ou arranquio manual de algumas ervas daninhas aí que estão tendo problema você está tendo problema na sua lavoura. Então
Então você faz uma capina ali com 15 dias depois da germinação, você faz a primeira mecânica, com 15 dias depois você faz a segunda mecânica e aí com mais 10 dias você vem e faz uma manual, que seria na enxada, catando algum problema pontual, alguma muitinha de braquiária, alguma outra coisa. É um pouco exaustivo, porque o pessoal tem que andar no meio do milho, enquanto ele ainda está pequeno, dando esse cata. Mas é um cata muito leve, muito tranquilo, onde a gente tem um rendimento muito bom, não é tão esforçado para o pessoal, só que é um pouco demorado, né? Então você tem que andar, mas é tranquilo. Acho que aí esse não é um problema, a questão do pessoal e tal, dependendo da região, mas a questão seria mais essa questão de equipamento, né? Que é um cultivador, você tem que investir em um cultivador aí para poder fazer esse trabalho mecânico e ter rendimento, né? Em questão de agricultura de larga escala aí, pensando em grãos, né, orgânico, no caso o milho. Vamos para a próxima: percevejo e cigarrinho. Os 35 dias, que é o período que a planta é sensível à picada, né, de percevejo. Nesse momento, nessa fase aí, se ela sofrer algum ataque, um resultado né? E o que acontece? A gente trabalha com manejo preventivo, então a gente já entra com a aplicação de Bovéria e metarrhizo, sempre também associado, se der para associar sempre esses dois, preventivo ali já, logo a partir da emergência ali, com 4 a 5 dias depois da emergência, você já entra com a aplicação e tem que fazer aplicações constantes, aí, dependendo da região, semanais, para você estar controlando, dependendo da região. Estou falando em casos severos, onde você quer garantir produtividade, onde você está pensando em ter uma escala e ter resultados de alta performance. Seria isso. Se você tem problema, use seus equipamentos, seus recursos para produzir esse resultado, né? Então, basicamente seriam isso, Bovéria e metarrhizo. E a gente tem outro micro-organismo, que é o Isária, né? Que é o fungo Isária Fumosorosea. Eu sei que tem problema com esse nome. E o Isária, ele é muito eficiente quando associado com Bovéria. Então, se você associar esses dois produtos aí, você tem um resultado fantástico aí na questão de cultura do percevejo, né? Então, no caso do percevejo, essa é uma das estratégias. Ou, eu não tenho problema com percevejo, cara, então aplica aí a partir do 10º dia, mas eu aconselho sempre a entrar pelo menos no 7º dia, depois da emergência, nunca mais do que isso. Já vai colocar uma coisa para lagarta, você pode colocar um bacillus, né? Então você pode colocar um BT aí logo na primeira aplicação, que o BT vai controlar algumas lagartas aí, o Bacillus thuringiensis vai controlar algumas lagartas e vai ter
eficiência aí para controlar lagarta do cartucho, lagarta rosca. E aí a gente tem que trabalhar com 2 BTs diferentes. Tem o Asayuara e o Kurstach, 2 bacilos diferentes. Na verdade são subespécies diferentes, são bacilos thuringienses, só que espécies, né, diferentes, subespécies diferentes. Então esse é importante a gente saber disso, saber qual mata qual, porque tem cepas diferentes. Micro-organismo é uma loucura, mas em resumo, tem algumas empresas que têm cepas diferentes mesmo, com subespécies, enfim. Mas o importante é que você observe isso, né, qual que o que o produto está recomendado ali para as lagartas. É bem tranquilo a gente pesquisar aí bacilos thuringienses, enfim. Para controle de lagarta, a gente tem um número muito grande de produtos, né? Foi um dos micro-organismos que chegou no mercado, digamos assim, primeiro, né? Ele, o Bacillus thuringiensis, junto com os inoculantes, né? Que a agricultura convencional já usa na soja. Tanto é que eles criaram a soja aí transgênica, né? Que é resistente às lagartas. Então essa é uma condição para controle de lagartas, né? A gente já posiciona junto uma aplicação para lagarta, sempre junto com a aplicação de percevejo. E como a gente tinha falado, a cigarrinha, né? Estava na pergunta, a cigarrinha com o Bovéria e o Metarrhizium eu controlo ela. Então, o interessante da agricultura orgânica é que eu tenho isso, algumas ferramentas, né, como o Bacillus controla as lagartas, eu tenho as lagartas, né, então às vezes um produto ele é extremamente eficiente para um conjunto de lagartas, e por exemplo o Bovéria e o Metarrhizium, eles também têm efeito sobre lagarto, um efeito menor, mas são extremamente eficientes com o percevejo e com a cigarrinha, né? E também a vaquinha, que é a Diabrótica speciosa ou Ceratoma arquata, né? Que são 2 espécies diferentes, né, de vaquinha. Então, esses seriam os produtos, né? Então, basicamente, produtos à base disso. Eu não estou falando sobre quais são os produtos, né? Se vocês quiserem, eu posso estar falando aí também o nome de alguns produtos, mas eu preferi hoje não falar por questão de não favorecer ninguém, sei lá, né? Mas a gente tem uma gama muito grande de produtos que a gente pode estar usando e está muito bem distribuído. No Brasil a gente está distribuído esse material, é acessível à grande maioria das pessoas. O Brasil tem agricultura para quase todos os lados, né, produção de grãos, e o pessoal tem usado muito esses biológicos, então é fácil acesso a esses produtos. Normalmente tem nas revendas de insumos agrícolas, né, as revendas que vendem os produtos convencionais, os químicos, tem os produtos biológicos também. Bom, vamos para a próxima pergunta. O que muda do manejo de transição do milho transgênico para o orgânico? Bom, o que muda são a questão, em grosso modo, dos insumos, da questão de adubação. Então, a adubação que eu vou usar é uma baseada em esterco e pó de rochas, né? Que o fosfato não deixa de ser um pó de rocha, é tirado de uma rocha, né? Eu não uso nada de químico, não, em hipótese alguma para dessecação, para controle do mato, para nada, né? Eu não tenho isso. Tudo é grade ou cultivador, né? Para controlar o mato. O controle de doenças e pragas, né? É feito por produtos biológicos. Então seria basicamente isso, eu trocar tudo as ferramentas, a parafernália química por um kit orgânico, né, que seriam produtos biológicos aí,
comerciais à base de bactérias e fungos para controle de pragas e doenças. Temos também vírus, né? Aí temos alguns vírus, né, que estão fazendo controle aí, de pragas também, né? Como a gente tem o baculovírus. O baculovírus a gente tem um número produtos, né, e espécies, subespécies de baculovírus que fazem controle aí de lagartas, são muito eficientes. Então, esse seria basicamente o processo de transição. O processo de transição ele é idêntico ao processo de produção orgânico. Então, o que é? Eu tenho que seguir as mesmas regras e princípios da agricultura orgânica, porque para converter, que o processo de transição é a conversão de um sistema convencional para um sistema orgânico. Então esse processo dura 12 meses e durante esses 12 meses eu tenho que fazer um manejo idêntico ao manejo orgânico, com biológicos, com adubação, com todos os processos seguindo a legislação orgânica, que não só não é usar produtos químicos, como também tem outros inúmeros séries de fatores. Por exemplo, posso citar um aqui só para a gente entender, seria criar barreiras físicas em volta das áreas de produção. Então, em volta da minha área de produção, eu tenho que criar uma barreira física, quanto um capim, por exemplo, o capim elefante. Então, isso seria um processo de transição, né? Então, eu estou na transição, vou criar essa barreira, plantar esse capim e parar de usar produtos químicos, usar biológicos e toda uma adubação de produtos para essa adubação registrados para a agricultura orgânica, certo? Então, seria isso o processo de transição de qualquer sistema orgânico. E aí, milho transgênico, por exemplo, o primeiro aspecto, né, seria não ter transgênicos, né? Então eu não posso ter um milho transgênico no meu sistema de produção orgânico. O sistema de produção orgânico, uma das premissas fundamentais é não ter produtos transgênicos, não ter nada transgênico. Então, se eu tiver um biológico que a bactéria foi sei lá, mudado o DNA dela para expressar uma produção 10 vezes mais de sei lá o que dela, que ela vai matar mais, não pode, é transgênico. Então, nada pode ser transgênico na agricultura orgânica. Então, em base, é isso, o processo de transição, né, de um milho transgênico, de uma área orgânica, que usa esses produtos transgênicos, ou convencionais, que usa químico, transgênico, enfim, para um sistema orgânico. São 12 meses de transição e eu tenho que respeitar todos esses princípios aí. Bora lá para a conta. E quanto ao custo de produção, tem comparação entre convencional e orgânico? Bom, tem. Seria, vamos dizer, em questão de percentual, o percentual é em torno de 30%, dependendo das suas condições, de 15% a 30%. A gente coloca nesse patamar. Falei 30% por quê? Porque seria um período crítico. Eu sempre imagino como a gente faz um projeto, a gente considera os pontos, né, às vezes críticos, né, de financeiros, né, e a gente extrapola, né, no planejamento um pouco. Então esse é o limite, em torno de 30%, para mim ficar na minha margem de segurança aí. 30% ainda tá certo, ser mais caro. Então seria em torno disso, de 15% a 30%, mas eu tenho um resultado muito melhor em questão de retorno, que a gente chama de prêmio, né? Dentro do mercado de agricultura orgânica, né, o mercado orgânico ele é um mercado distinto, que não segue a mesma linha dos produtos convencionais. Então,
o preço oscila diferente, a realidade de preço é um pouco diferente, e a gente chama essa diferença de preço, que é o valor agregado a esse produto, de prêmio. Então a gente tem um prêmio de financeiro em cima desse resultado, que é a produção de milho, do milho orgânico, do grão orgânico, né? Do produto orgânico. Então esse prêmio que a gente recebe é um prêmio bem atraente, então a gente consegue essa questão de custo um pouco maior e ter um retorno melhor do que se a gente estivesse trabalhando aí com agricultura convencional, usando químicos, alta tecnologia para a produção, pensando aí. Esse seria o resultado. Só para a gente ter ideia, a saca de milho atualmente está oscilando entre 115 a 120 reais o saco do milho orgânico. Então o resultado que eu tenho é muito interessante, né? Para quem acompanhou aí, dá para fazer a conta, vai ver que é um pouco bem diferente, sabe? Em 1 hectare assemelha-se um pouco à questão de produção de frutas, né? Que tem um resultado muito interessante. Então é isso, a gente está falando de produzir um alimento saudável, produzir um produto saudável que está alinhado com os conceitos de sustentabilidade mundial, que não está levando químico, né? Está sendo respeitado aí também todos os prazos de carência, tudo, mesmo dos biológicos, e tem um produto e tem um retorno de valor em cima do seu trabalho, do seu empenho muito maior do que simplesmente os outros convencionais, né? Então, vamos para a próxima pergunta aqui. Pessoal, se tiverem mais alguma pergunta, vai mandando aí. Eu não troquei muita ideia com vocês aí, se vocês estão gostando e tal, mas bora lá, vamos responder as últimas aqui. Qual a produção por hectare e a comparação com o convencional e orgânico da produção? Essa é semelhante à pergunta que a gente tinha respondido no começo lá. A produtividade é em torno das 180 sacas, né, 175 sacas. Então, uma produtividade mais baixa que os convencionais, mas, porém, a gente ficou incrivelmente espantado com o resultado de PMS, que é o peso médio de 1.000 gramas. Normalmente o milho varia aí em torno até 280 o peso médio de 1.000 gramas. E tem algumas pessoas que arriscam dizer que eles não passam dos 300 gramas, gramas por 1.000 gramas. Então a gente chegou aí a 331 gramas, né? Então assim, a gente superou, a gente está em alta performance, né, em questão desse aspecto. Então, isso pensando em produção convencional, a gente está com material que teve resultado, tem peso, que vai dar comparação com qualquer outro produto convencional, sabe? Então, não tem nada que o milho é diferente, não, ele é igual, é idêntico. Posso postar nas próximas stories, né, nos próximos conteúdos isso, né? Mostrar o tamanho do grão, a cor do grão, a qualidade do grão do produto. Então é um produto aí que tem capacidade para percorrer, digamos assim, o mundo, né, em capacidade de produção. Nós estamos com alta tecnologia, assim, digamos, o Brasil tem hoje esses resultados, a gente consegue atingir isso, é atingível, né, esse resultado. A questão de orgânicos já, que era aquele grão mirrado, que era aquele produto feio, que era aquele produto isso, aquilo, né, não, deixou de ser aquilo. A gente avançou na questão de conhecimento técnico, de materiais também adaptados, né, para a região, de genética.
Então a gente tem, o produto que a gente plantou é um milho híbrido, né? É um cruzamento de duas variedades. Então é tecnologia, antigamente a gente trabalhava com milho crioulo, né? Os agricultores convencionais e tal, os agricultores, pequenos agricultores, que eram as pessoas que faziam isso, né? Então a ideia é isso, né? De produção, né? Então, a gente tem alta performance, sim, a gente tem condição de produzir bem o milho orgânico, aí, grãos orgânicos também, qualquer outro grão, pensando em qualidade e quantidade, né? De sacos por hectare. A gente não perde de lavada assim, não. É uma boa produção. Bom, pessoal, vamos para a próxima aqui. Planta o milho crioulo? Não, a gente não planta o milho crioulo aqui. Nessa condição aqui é uma área, a gente pensando em área de uma lavoura maior, a gente plantou um milho pensando em maior produtividade, né, que seria o milho híbrido, mas eu conheço um pesquisador chamado Altair Machado, né, ele é professor e é um professor da Embrapa, né, ele tem um trabalho fantástico aí na questão de genética, né, em cima de milho, e ele tem alguns resultados já com milho, chegando a produzir até 200 sacas de milho, um milho crioulo, alguns materiais que têm dado isso lá no Goiás, em algumas associações de pequenos produtores lá, e os caras conseguem esse resultado. Então é uma ideia, ainda a gente pensa em fazer isso, mas tem que trabalhar, tem que adiantar um pouco. Então a gente fica ainda com alguns materiais que são híbridos, de alta produção, que não tem tanto problema quanto a questão de doenças. Agora para a próxima pergunta. Por que não cobre o solo, certo? Bom, pessoal, essa é uma pergunta que muita gente faz, às vezes quando vê alguma publicação da gente, algum trabalho que a gente mostra, alguma foto, vídeo, que o solo está descoberto, né? Uma das premissas da gente imaginando, né, agricultura orgânica, agrofloresta e tudo mais, a gente pensa em cobertura do solo, né, que é fundamental. Mesmo o convencional, que seria o plantio direto, né, a produção convencional de grãos, aí a gente fala no plantio direto, que é cobertura do solo, né, não revolver o solo e ter alguma matéria orgânica que cubra o solo, para que eu não precise de revolver o solo, para que o solo tenha todos os benefícios de manter umidade, de manter temperatura, preservar microbiota, né, e tudo mais. Bom, é simples. Por que não cobre o solo? Porque a gente gradeia esse solo com a gradeadora 1 a 2 vezes, dependendo da necessidade da área. Se for uma área nova, 2 vezes, se não é 1. E fazemos uma gradagem niveladora 1 a 2, dependendo da necessidade. Por que isso? Para as primeiras é para revolver o solo, descompactar o solo, a gradeadora. A gente faz a aplicação do fertilizante e 1 ou 2 gradagens niveladoras para incorporar esse material e deixar o solo bem destorroado. Para quê? Para que depois, lá na frente, eu consiga vir com um cultivador e essas 3 enxadinhas passem na entrelinha, limpando o mato. Então, esse é o motivo de não ter o solo coberto. A gente às vezes até faz adubação verde com milheto, com alguma coisa mais rápida, com trigo morisco, enfim, um mix rápido para fazer uma palha, mas porém logo depois a gente é obrigado a incorporar essa biomassa para que ela se decomponha e eu tenha aí um solo que não tenha torrões grandes, para que logo quando eu fizer a primeira capina, que é ali próximo aos 10 a 15 dias, dos primeiros 15 dias, eu não tenha problema com jogar um torrão grande em cima, né? Porque a enxada você vem andando e ela pode jogar esse material para cima do milho. Então isso pode acabar
danificando minha planta de milho, meus pezinhos, e aí eu tenho perda de produção. Então, e outra, porque eu não posso também ter, às vezes, um material, plantei um milheto, ele ficou da minha altura, por exemplo, como que eu faço isso depois? Para que eu vou capinar, para que eu vou passar meu equipamento lá no meio, e esse material vai todo agarrar no milho, se eu não incorporar, não picar ele, não deixar ele pré-decompor antes de eu plantar em cima. Então, esse é o motivo do solo ser descoberto, certo, pessoal? Bom, pessoal, as perguntas que a gente tinha selecionado aqui são essas. Eu não sei se a gente conseguiu responder todas as perguntas da forma mais clara, mas temos mais uma pergunta aqui, que faz rotação de culturas ou sempre milho na safra? Bom, a gente faz rotação aqui pensando no seguinte: a gente faz 2 safras de grãos no ano, uma no inverno com feijão e uma safra de verão com milho. Poderia ser soja, mas a gente trabalha com milho por segurança. Por quê? Porque a soja é uma planta baixa, se eu tiver algum mato, algum capim que eu não consiga controlar, no verão essas plantas são muito mais agressivas e vão crescer mais do que minha soja, e eu vou ter problema para produzir e colher. Então eu escolho o milho, a gente escolhe ele por esse motivo, mesmo que porventura escape uma planta, algumas plantas de ervas daninhas no meio ali, eu tenho controle. Então, bom, é isso. Eu faço essas 2 safras e uma safra de adubação verde nesse intervalo, certo? Pessoal, eu acho que a gente está se aproximando aqui do final. Normalmente eu já fiz algumas lives com algumas pessoas, com alguns amigos. Essa foi a primeira que a gente fez sozinho mesmo. Bem diferente, que eu não tenho alguém para trocar uma ideia. Enfim, na questão das perguntas, eu acho que é um pouco diferente para mim. Bom, acho que a gente conseguiu falar um pouco sobre a questão de manejo orgânico. A proposta nossa foi trazer um pouco desse assunto, né, de agricultura orgânica, e queremos continuar com esse trabalho, fazendo um desenvolvimento, né, de novos assuntos, discutindo sobre novos assuntos aqui no Roça Live. Então, pretendemos fazer isso todas as semanas para ir trocando ideia, para compartilhar um pouco mais de alguns resultados que a gente vem fazendo, do trabalho que a gente vem fazendo, mostrar algumas fotos nas publicações e trabalhando aí na página, mostrando um pouco dos resultados, tanto de agricultura orgânica quanto da agricultura sustentável, né? Que é o que a gente tem feito aqui na região de Minas, no Noroeste, no Cerradão aqui, certo, pessoal? Então, acho que é isso. Se vocês tiverem interesse, quiserem conversar, quiserem tirar alguma dúvida, né, mandem inbox pra gente. E se vocês tiverem alguma sugestão também, manda pra gente aí no inbox. Bom, é isso. A gente fica por aqui hoje. Acho que chegamos ao final mesmo. Beleza, pessoal? Então, quero agradecer aí, em nome da Roça Regenerativa, por esse primeiro momento aí, por essa troca de ideias. Beleza, pessoal? Grande abraço, obrigado pela atenção aí e até a próxima. Valeu!